Hoje, na paz do tal João de Santo Cristo, vou falar sobre One Piece, obviamente, o capítulo 1189. Esse capítulo me deu um sentimento estranho. Quando vi o Gaban aparecendo de repente para salvar o Luffy, automaticamente, me veio à mente, Luffy acabou de se tornar um personagem como o Naruto, que era a criança da profecia. Ou Itadori, a criança geneticamente feita para um propósito maior. Pensei isso porque não estava entendendo a cena muito bem. Confundi as coisas. Para mim, fazia muito mais sentido Gaban ir atrás da esposa e do filho, ainda mais que a esposa está com um pé na cova porque o outro já está morto. Mas aí, fui catucar outros capítulos para ver todas as armas apresentadas por Imu e percebi que o Gaban saindo do nada para ajudar o Luffy faz sentido, na verdade, faz todo sentido. O que não faz sentido mesmo é o Chopper abandonar um grupo de pessoas feridas lutando contra a deusa da chuva. Até entendo que não luta, ele é inútil. Mas não esperava que dois médicos abandonassem um campo de batalha cheio de gente ferida. Talvez, tudo faça parte do plano do Oda, e o surgimento do Chopper seja necessário. Porém, não é para ajudar o Luffy, é para jogar na cara dos inúteis o quão inúteis estão sendo. Ou pior, o Chopper vai dar um tapinha e o Luffy vai se curar instantaneamente. O que vai ser surpreendente, mas também vai ser a morte do mangá. Dito isso, estou muito interessado em ver como Oda vai resolver esse problema. Porque olha, ele criou um problema gigantesco. Bom, para pular diretamente para o que interessa, vou passar pela capa para destacar o título, Rei do Mundo. Uma referência bem foda para o filme Titanic. Enfim, com isso colocado, o capítulo começa na empolgação. Luffy está empalado da Silva, pela espada vazio. Uma espada que tem um poder bem intrigante. Mas por enquanto, o ponto mais importante é o Usopp. Depois de sabe-se lá quantos anos, o haki da observação do Usopp deu sinal de vida. Ele claramente sentiu a presença do Luffy enfraquecer. O Jinbe confirma isso ao dizer que o haki do Luffy enfraqueceu. É bom lembrar que a especialidade do Usopp é sentir a presença, então é natural ele ser o primeiro a sentir que algo está errado. E essa cena me levantou uma ideia maluca. Não lembro onde vi isso pela primeira vez, mas, recentemente reli a batalha do Panda vs Mekamaru em Jujutsu Kaisen. Essa luta tem coisas esquisitas, no entanto, quero falar especificamente sobre o Panda. O Panda é um corpo amaldiçoado especial que possui 3 núcleos no corpo que, em resumo, são 3 almas. Se as 3 forem destruídas, o Panda morre. Ou seja, para derrotar o Panda você precisa sentir a presença dos núcleos para os destruir. Então, em One Piece temos um Panda, o Barba Negra, um ser que possui um corpo especial e consegue manter o poder de 2 frutas ao mesmo tempo. E também temos o Usopp, um especialista em sentir a presença das coisas, ou será um especialista se um dia o Oda permitir que ele treine o seu haki. Sendo muito positivo com o futuro, mesmo sabendo que sou trouxa por ser positivo, gosto de pensar que o Usopp vai ser esse cara, dominando o seu haki da observação. Aí eu pensei o seguinte, e se Imu e Barba Negra possuem pontos fracos? E se Imu e o Barba Negra possuem em seus corpos pontos como os núcleos do Panda? No caso do Barba Negra seria 2 pontos por causa das 2 frutas. No caso de Imu seria 19 pontos por causa dos 19 reis e famílias que hoje formam os dragões celestiais. Barba Negra morreria se os núcleos forem quebrados, fazendo os poderes das 2 frutas entrarem em contato. Já Imu exigiria a destruição dos 19 para que o seu poder diminua consideravelmente, porque do jeito que está não vai rolar. Só que o problema é sentir o lugar onde esses núcleos estariam, e é aí que o Usopp entra. Por ter um haki voltado para sentir a presença e força vital, poderia sentir a presença desses núcleos e os destruir, pode guiar os colegas a atacar os pontos necessários ou pode ensinar os colegas como devem fazer para sentir a presença dos núcleos nos corpos dos inimigos. Isso daria uma utilidade para esse haki do Usopp que desde Dressrosa não existe. Enfim, essa é a minha ideia maluca. Talvez esse estalo do Usopp não dê em absolutamente nada e essa cena só existe para mostrar o quão preocupado o Usopp está, e é isso. Muito bem, antes do segundo ponto de interesse, temos o Brook. O esqueleto está histérico, ele grita com a Shuri claramente desmaiada enquanto todo mundo olha sem tomar uma atitude. Um pouco de água e sal ou um murro na cara, precisam fazer alguma coisa para ele se acalmar, porque ele está completamente fora de si. Dito isso, aí sim, temos o ponto importante dessa parte, a chegada do Hyruujin, Geralda e Chopper. Na cena temos a Nami dizendo o nome dos 3 e por algum motivo, acho que a culpa é do flashback que vem logo depois, aí na minha mente o Gaban veio com o trio. E para ele vir junto, precisaria passar pela deusa da chuva e a derrotar. Mas a gente vê que Jaru manda o Hyruujin ignorar a Pesadelo Sasaki segue causando a maior putaria na Vila Oeste, ou seja lá qual vila é.
Só que aí, qual a lógica do Gaban deixar a família dele se fudendo? Nenhuma. Aí quando eu finalmente percebi que estava vendo pelo em ovo, percebi o quão certo estava. No caso do Gaban é loucura, mas, o que o Chopper está fazendo aqui? E os gigantes que podiam morrer? E os gigantes que estão se ferindo? Se a Geralda tivesse ficado, beleza. Mas ela veio junto. Simplesmente tocaram um gigantesco foda-se e deixaram o pessoal se fuder legal. E até entendo o Chopper não ter ficado. Falando exclusivamente de combate, ele é inútil. Até hoje Oda não explicou o rolê da mão santa e aparentemente, essa mão santa só funciona em quem sofreu o Dome Reverse. E obviamente, o Chopper vai precisar fazer uma medicina milagrosa para reviver o Luffy e Gaban daqui a poucos capítulos. Infelizmente, o velho não deve durar mais que o Loki, ainda mais com Imu sem paciência. Ver o Luffy estragando as lembranças que tem de Joy Boy tirou toda a alegria de Imu. É capaz de desistir de escravizar Elbaf e destruir tudo, só pela raiva de ver uma cópia barata de Joy Boy. Mas enfim, vamos ver os motivos do Hyrule ter vindo, sendo o único que realmente tem motivos para vir. E falando sobre motivos, esse momento de conecta com novas cenas do flashback do Loki. Cenas que trazem o Shanks revelando segredos obscuros do governo mundial. É engraçado porque a parte mais curiosa dessas novas cenas é o Gaban alertando o Shanks, como se falar e revelar a existência de Imu fosse ter algum efeito negativo na vida do Ruivo. E a resposta do Shanks ser, não tem problema, ninguém vai acreditar em mim mesmo. Faz a cena deixar de ser curiosa para ser só encheção de linguiça. Dito isso, é interessante perceber que o Shanks está desde sempre se preparando para essa guerra, possui conhecimento o suficiente de Imu para saber que ainda não é forte o suficiente para enfrentá-lo e possui muito mais confiança em enfrentar o Barba Negra que já o feriu que Imu. Ou seja, o Barba Negra também não é forte o suficiente para enfrentar Imu e deve tomar um belo baque quando for tentar, isso se ele não mudar de estratégia depois que aprender sobre onde conseguir uma arma ancestral. Inclusive, ele já pode tomar uma rasteira ao tentar pegar a Shirahoshi. Não deve ser muito saudável para usuários de fruto brincar com alguém considerada uma arma em alto mar. Mas enfim, Shanks explicou que não dava para enfrentar Imu e Loki foi para o mar mesmo assim. No final, Shanks estava certo. Perdeu para o Ruivo e ficou 6 anos preso e agora que teve a oportunidade de enfrentar o Rei do Mundo, apanhou exatamente como Shanks disse que iria. E isso porque o Shanks é vilão, agora, imagina se não fosse. O próximo ponto interessante desse capítulo está em Imu mostrando que conhece o Luffy muito bem. Mostra que sabe sobre o Ace e Sabo, e na frase final ainda diz que nenhum dos dois são irmãos exemplares. O que foi isso? Inveja. Imu está com inveja de Luffy e os seus irmãos. E o que é isso sobrenome detestável? O que foi isso? Será que temos alguma coisa aqui, ou só é mais encheção de linguiça? Espero que tenha. Já pensou? Imu só queria ter irmãos como o Luffy. Será que Joy Boy e Imu fizeram juramento de irmandade? Ou então, não quer dizer nada. E falando em não dizer nada, aqui começa a loucura das espadas que é outro ponto de interesse. Perceba, no capítulo anterior, o 1188. Temos a espada do vazio. Uma espada que tem um poder bem específico. A maioria está pensando em vazio tipo espaço, mas nesse capítulo fica claro que o negócio é sobre esvaziamento físico e mental. O primeiro exemplo que temos é o galho da árvore que secou e todos os ramos secaram junto fazendo as folhas caírem e isso limpa a visão de Imu. Um efeito claramente físico. Já no Luffy o efeito foi mental, depois de ser empalado, ele perdeu a vontade de lutar. Sendo que, em Alabasta, quando ele era infinitamente mais fraco, ainda teve força de vontade para confrontar o Crocodile enquanto estava empalado pelo gancho do pirata. E agora, muito mais forte e com o rabo cheio de comida, o boneco não consegue nem mexer um dedo. E sabe a coisa mais interessante nisso? Essa espada é perfeita para forçar alguém a aceitar um pacto, porém Imu não usa esse método. Óbvio, imagino que o poder de Imu tem alguma ligação com pactos de condição, então, para ter controle total sobre quem faz os pactos profundo e abissal, a condição primordial é que seja algo consensual. O que também implica num poder de linhagem. Como gostaria muito de ver Imu com uma fruta, vou supor que ele tem os dois. Tanto um poder de fruto como um poder de linhagem, até porque acho que esse deve ser um dos temas que podem ganhar espaço na obra. Mas antes de entrar nessa zona de linhagem, temos a próxima espada apresentada por Imu, a Fragaraki ou a espada do deus do mar. Essa espada é muito boa e específica. A espada tem o poder de roubar a energia vital, porém, tem uma pegadinha. Perceba que ela só pode roubar a força vital quando o alvo encara a ponta da espada. É por isso que o Luffy e a árvore atrás dele está normal. Porque o poder está na ponta e como não estão encarando a ponta, tá tudo suave.
Ou então, o poder de sugar energia vital é controlado por Imu, esse certamente será a desculpa usada pelos passadores de pano. Enfim, para fechar esse tópico tenho perguntas, todas essas armas possuem poderes. Qual será o poder das outras armas? E imaginado que todas têm, a espada do Mihawk não pode ser a arma perdida de Lily, porque aquela espada não tem poder nenhum como a do Barba Branca não tem e muito menos a Ema. Sugar Haki não é o mesmo que sugar energia vital dos outros. Inclusive, a teoria que o Luffy vai morrer porque ele está constantemente sacrificando anos de vida já foi, né? Ninguém acredita mais nisso, né? Tipo, Luffy só precisa comer carne e tá tudo certo. Capítulo que vem o Luffy vai aparecer comendo uns bifes e passando cuspe nas feridas. E pode aposta, porque se o Luffy sair disso com alguma cicatriz vai ser um milagre. E aí, beleza. Enquanto Luffy está sendo empalado vivo, temos o Hyrudin aprendendo sobre o Rei do Mundo e como esse rei pode ser esse cara que quase o matou em um único ataque. Sabendo disso ele decide que vai ajudar, também é papel dele vingar a morte do pai. O problema é que vejo isso e penso, irmão, que vontade essa que você tem de se fuder. Já não temos pessoas apanhando o suficiente. Você já não apanhou o suficiente. E aí, temos o Hyrudin querendo lutar de um lado e o Brook completamente fora de si, no outro. Gritando que a Shuri não é Mai que só estava sendo controlada. O que não é mentira, mas ele precisa entender que o controle ainda pode existir e a garota continua sendo um perigo. Porém, ninguém se intromete, ninguém dá um choque de realidade no Brook e isso deve terminar na Shuri despertando e sendo forçada a fuder todo mundo e a culpa será do Brook. Aí, pra fechar essa sequência tem a Robin aparecendo do nada, usando os seus poderes para criar um clone. Ela veio chamar o Chopper, agora pra quê, nem Oda deve saber, mas deve ser algo importante, muito importante. Aqui cheguei num dos pontos mais altos desse capítulo, momento que foi preparado por Imu que vem nos apresentando várias armas diferenciadas. E antes de entrar nisso, pra mim, o Ragnir está muito mais próximo do nível dessas armas antigas que a espada do Mihawk. Obviamente, o martelo não parece ter um poder próprio e tudo o que fez é fruto do esquilo. No entanto, o Ragnir é extremamente resistente. Claro, nessa resistência existe Haki, porém, o Ragnir destruiu um martelo num confronto onde o Loki estava usando o Haki do armamento e do rei. E até onde sabemos o esquilo não possui nenhum desses hacks. Em questão de resistência, o Ragnir supera qualquer arma existente atualmente. Com isso dito, vou entrar na resenha das 19 armas mágicas. Desde que a batalha começou lá no capítulo 1180 que estamos vendo essas armas mágicas. A lança ou alabarda que Imu está usando quando chega, uma arma bem diferente com a lâmina sendo uma mistura de lua e raio, sem falar que na base do cabo possui uma nuvem semelhante à nuvem que o Rob Lute possui na própria cauda. Alguns animais em Wano também possuem essa nuvem. E por causa disso, até pensei na possibilidade da arma possuir um fruto despertado. O que, vamos combinar, não faz muito sentido, né? O Shanrock tem a espada com fruta despertada e não tem nuvem em lugar nenhum. Inclusive, abrir um parênteses para falar isso, o que o Oda vem fazendo é bastante perigoso. Desde o ano que ele vem fazendo qualquer merda e o público vem engolindo. É Brachiosauro dividindo o corpo porque dinossauros são assim. É Triceratops rodando a crista para voar porque dinossauros são assim. Chega em Egghead o Luffy faz bastão que impede bombas de explodir. Agora em Elbaf tem Luffy virando um gênio e Chopper curando Domi Reverse com tapa. É tudo porque o Oda quer. Não precisa de explicação, assim é mais divertido, assim é mais legal, eu prefiro fazer assim. Ou seja, o perigo do final de One Piece ser ruim está se tornando cada vez mais provável e isso é bem triste. Pelo menos, é triste pra mim. E já nessa luta Luffy versus Imu, já estamos vendo isso, Imu não precisava empalar o Luffy com a espada do Deus do Mar, além disso, a arma claramente não está fazendo nada. Aí vai perguntar por que a arma não está fazendo nada. É porque não quer, se era só pra pregar o Luffy na árvore, porque trouxe a espada do Deus do Mar. Enfim, queria só desabafar as minhas preocupações com o final de One Piece. Bom, voltando à questão das armas. Temos a lança/alabarda que não se sabe o poder exato da arma. O máximo que vimos foi Imu manipulando a nuvem para criar uma arma de fogo. Cena que, inclusive, é importante para o final desse capítulo. Ela explica o porquê o Gaban apareceu do nada para salvar o Luffy. Seguindo com as armas, depois vamos ter a Nêmesis, espada que lembra a espada gigante de Elbaf, e também não sabemos o que pode fazer. Depois ele usa a Gran, mas aqui o Oda foi malandro. Imu usa só uma lâmina de fogo negro. Não dá pra ver nada e só vamos ver a forma da lâmina quando o Somers finalmente empunha a espada.
Depois vem Stigma que Imu usa para derrubar Loki. No momento, não sabemos os poderes de nenhuma delas. A primeira arma que de fato possui uma habilidade visível é a Espada do Vazio. O que é bem curioso porque a habilidade funciona de forma diferente dependendo dos alvos. No primeiro uso a espada afeta o galho da árvore Adão, o que não é algo simples. A espada foi capaz de fazer o galho secar, secando todos os ramos que cresciam no galho, só para derrubar as folhas e limpar o cenário. Ou seja, a espada do vazio esvaziou o ambiente. Por outro lado, quando perfura o Luffy, o esvaziamento é mental. O Luffy perde a vontade de resistir e fica imóvel. E tipo assim, tudo bem pensar, é óbvio que não se mexe, o cara está empalado. Entretanto, ele já foi empalado antes e não desistiu de lutar quando o Crocoboy atravessou o seu peito com um gancho. Ainda mais que o Luffy da época era infinitamente mais fraco. Então a espada possui o poder de esvaziar. Logo, não seria impossível fazer o Luffy morrer fazendo o seu corpo se decompor de forma acelerada. Mas aí, entramos no problema que o Oda criou para si. Inventou armas com poderes, mas só usa quando é conveniente. Porque em seguida vem a espada do Deus do Mar, uma espada foda capaz de sugar a força vital. Muito foda, mas e aí? Ele mostra como é isso na prática ao matar um ramo da árvore, mas a espada não tem efeito nenhum no Luffy. O ramo onde está preso também não sofre nenhum efeito. E olha que perder força vital ou energia vital não tem influência nenhuma no Luffy. Tudo bem, ele vai precisar de algum tempo para se recuperar, alguns segundos comendo carne em proporções cavalares, é o suficiente para ele renovar qualquer perda. Ou seja, a espada que rouba energia vital não demonstrar efeito no Luffy, não faz sentido. E depois, de certa forma, piora. Imu invoca o machado de Xintian, outra arma que não sabemos se possui poderes, mas não me parece nada incrível, por enquanto. E por fim vamos ver a lança de Longinus na mão do Killingan, e como a maioria, não sabemos o que essa lança pode fazer. O que é terrível para o Sanji. Maluco tem que aprender e dominar Haki do Rei enquanto enfrenta uma lança, possivelmente mágica. Ou seja, o desenho disso é derrota total. Mas enfim, além dessas armas, Somers também menciona que existe uma lâmina chamada Toru, a lâmina do caos e com ela temos aí, pelo menos 10 das 19 armas usadas pelos líderes da aliança fundadora do governo mundial. Outro ponto importante, essas não são as armas verdadeiras, ou pelo menos é assim que entendi quando o Somers diz que foram revividas. Também é possível que as armas em volta do trono sejam falsas. Claramente, Imu não enganou ninguém, essa conversa sobre o trono vazio é da porta para fora. Uma história contada para parte da família alienada que forma a base dos dragões celestiais e plebeus. Os núcleos de cada família com certeza sabiam do plano de Imu e fez acordos. Tanto é que o Somers comenta, nenhuma das lendas transmitidas por cada uma das linhagens é falsa. Ou seja, as 19 famílias possuem núcleos principais e estão até hoje servindo Imu. Isso quer dizer que a família Don Quixote ainda não acabou. Provavelmente, ainda possuem um núcleo com Cavaleiro Sagrado em serviço. Inclusive, essa conversa de lendas transmitidas pode ser o motivo da Shuri ter sido levada para a Terra Sagrada. É possível que essas armas antigas só possam alcançar o auge do poder se usado pela linhagem correta. Imagino que a lâmina do caos pertence à família Mamair e só pode ser plenamente usada na mão de alguém que despertou os poderes oculares. E é por isso que ele dá tanta importância para a Shuri, provavelmente, não deve existir muitos ou nenhuma família possui alguém com a linhagem despertada. Logo, Somers e Killingan nem estão usando a versão mais poderosa dessas armas. Primeiro porque são cópias, segundo porque não possuem a linhagem correta. Dito isso, boa sorte porque vai precisar de muita sorte para convencer o público que Zoro e Sanji venceram de forma justa, porque vai ser difícil, diria difícil pra caralho. Também queria falar sobre Joy Boy, mas perdi a linha de raciocínio. Então para fechar, vi teorias, na verdade, são ideias que tentam adivinhar a arma da rainha Lily. Se cada rei e rainha tinha uma arma correspondente, Lily como uma das 20 fundadoras também teria. Emma não pode ser, foi feita em um ano nos últimos 80 ou 90 anos. A espada do Mihawk, Yoru, não tem como ser também. Aparentemente, todas as armas possuem poderes. Tipo a Gran, provavelmente, possui a capacidade de aumentar a intensidade dos golpes, ou algo assim. E a Yoru não possui nada. Claro, se os poderes das espadas estão vinculados a alguma linhagem específica, Mihawk não iria conseguir usar de qualquer forma. Entretanto, tem um ponto que pode destruir a minha ideia. Não queria comentar, mas assim, o do Flamengo nunca mencionou a existência de uma linhagem na sua família e nem os Nefertari. A não ser que, isso não foi transmitido na família Nefertari, ou é mantido em segredo e o Cobra sabia, mas a Vivi não.
enquanto o Doflamingo não fazia parte do núcleo principal da família Don Quixote. Na verdade, Doflamingo seria de um ramo inferior, um dragão celestial comum. E por isso não foi aceito de volta. Já o Garlin é membro do núcleo central da família Fingarland e por isso possui privilégios. De repente, os Cavaleiros Sagrados, além de manter a vigilância sobre os dragões celestiais da casta inferior, também é uma forma de status, só membros do núcleo podem ser cavaleiros, preservando a linhagem da família. Acho que essa seria uma explicação consistente com esse recente crescimento do tema linhagem e a novidade do momento que são as armas. Apesar de achar loucura a existência de pelo menos 20 armas mágicas. Inclusive, pensei numa forma de explicar essas armas. E se esse é o auge do Haki? O auge do Haki do armamento e do rei seria a capacidade de assumir a forma do desejo ou da vontade do seu usuário. Um exemplo é a Espada do Vazio, de onde vem o poder que está secando a árvore e está suprimindo o Luffy. A fonte seria o Haki que está atacando o galho forçando a secar, e agora está suprimindo a vontade do Luffy de lutar. A mesma coisa é a Espada do Deus do Mar, o que está sugando a força vital do ramo é o Haki. Sabemos que espadas de grau possuem vontade e a capacidade de sugar Haki. Se o negócio consegue absorver Haki, para sugar energia vital é 2 palitos. Porém, exigir que o usuário da arma possua essa habilidade de guiar o Haki a executar essa ação. Então, pode ser que o Gaban nos mostre isso, esse novo patamar do Haki onde você consegue fazer algo muito próximo da magia ao usar o próprio Haki para aumentar o peso de uma arma, ou sugar fogo, ou produzir raio ou qualquer coisa nessa linha. Enfim, veremos o que o Oda pretende com tudo isso. Espero que ele seja esperto como eu, vou rezar para isso. Bom, para finalizar o vídeo, temos a cena final com Gaban chegando para impedir o Luffy de ser cortado ao meio pelo machado. E essa cena é bacana. Um amigo na empolgação comentou como Imu era um vilão burro. No lugar de finalizar o inimigo, ficou conversando. Mas aí, depois de ler o mangá, percebi que Imu está sendo forçado a enrolar desde que a Espada Vazio apareceu. Ele não precisava de mais nenhuma outra arma se a ideia era finalizar a luta, a Espada do Vazio era o suficiente para fazer o Luffy sumir para sempre. Porém, para fazer o negócio render, tem que inventar uma espada que suga a energia vital de árvores que encaram a sua ponta, e obviamente, um machado, para que o Gaban, especialista em machados, o bloqueie. Nada é à toa, tudo tem motivo. Pode não fazer sentido, mas dizer que não tem motivo, aí é loucura. Falando em loucura, outro comentário que lhe foi, Gaban foi muito sinistro. Cortou a árvore do Luffy, retirou a espada do Deus do Mar e ainda bloqueou Imu. Porém, isso é um erro, amiguinhos. O desenho está uma bagunça, é por isso que mal dá para ver o cabo da espada, mas se olhar com cuidado, verá que as 2 espadas estão firmemente presas no peito do Luffy. Inclusive, era pra tá morto, mas como o Brook tomou na testa e não aconteceu nada, não vai ser no Luffy que vai. Dito isso, a primeira vez que li sobre os spoilers, achei essa cena nada a ver, acho que isso influenciou a minha confusão do início também. Entretanto, lá no capítulo 1180, quando Imu tenta libertar Gunko/Shuri, vemos Gaban surpreso ao sentir um Haki completamente novo, algo que não tinha sentido nem em God Valley. Essa cena também é importante porque revela que a presença de Imu quando possui um corpo é completamente diferente da sua presença física. Ou seja, o Haki que a Gunko expôs provavelmente é dela, só que potencializado pelo Omen. Ou seja, Shuri tem Haki do rei. Enfim, Gaban surgiu para salvar o dia, ou pelo menos, para salvar metade. Ainda precisamos de alguém para tirar as espadas e fazer uma cirurgia de emergência. Porém, estou mais interessado em saber como Oda pretende continuar essa luta. Gaban envelhecido e ferido vai derrotar Imu. Isso é tão maluco quanto um braquiossauro dividindo o corpo. Ele vai matar o Gaban? Seria uma atitude pesada, porém, Gaban tem algo que precisa comunicar ao Luffy, então, na teoria, ele teria que chegar vivo no final do arco. Digo na teoria porque a mensagem pode ser entregue por qualquer pessoa. Basta Gaban deixar a mensagem com alguém e se entregar ao doce toque do fim. Esperar para ver qual será a decisão que irei criticar no próximo review de One Piece. Bom, é isso, o vídeo acabou.